Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Salve, comunidade do conhecimento! Seja muito bem-vinda, engenheira! Seja muito bem-vindo, engenheiro! Professor Arquimedes falando. É um prazer estar aqui com vocês para a nossa sexta aula da disciplina de Física Geral Experimental 2. Tudo bem? Queridos, já adianto. Essa semana é uma semana especial porque é a semana em que nós traremos o nosso desafio nacional. Ele não foi possível na semana 1 por problemas técnicos, então eu e o professor Luiz o realocamos agora, na semana 6. Mas por que semana 6, professor? Bom, a nossa disciplina ela é dividida em 3 grandes áreas. A primeira delas se encerrou agora no capítulo 5, onde nós vimos tudo sobre eletricidade e eletromagnetismo. A partir de agora, semana 6 até semana 8, vamos contemplar os estudos da termodinâmica. Termodinâmica. A termo, pessoal, nada mais é do que o estudo do calor e outras formas em relação a outras formas de energia, tudo bem? Então vamos falar sobre pressão, sobre volume, sobre temperatura, calor, mudanças de estado físico das substâncias e muito mais, ok? Não deixe de participar essa semana do nosso desafio nacional juntamente ao seu tutor facilitador, tudo bem? Quero aí descobrir quem no nosso Brasil é ferinha. Eu sei que todos são feras, mas eu quero saber quem é o fera dos feras, por assim dizer, tudo bem? Sem mais delongas, vamos dar início à nossa aula. Bom, pessoal, antes da gente realmente começar, preciso bater um papo com vocês sobre uma palavrinha que vai aparecer bastante nesse capítulo sobre termodinâmica, que é a palavrinha sistema. O que seria um sistema para a termodinâmica? Pois muito que bem. Imagine uma xícara de café, quentinha, tudo bem? Estou aqui, neste meu meio ambiente, que é o meu quarto, que está a uma temperatura. Com certeza a temperatura do café é superior à temperatura do meu ambiente, tudo bem? Concorda que vai chegar uma hora que se eu deixar o meu café assim paradinho, ele vai perder calor, ele vai esfriar? Eu odeio café frio. Isso acontece porque meu sistema café e o meu ambiente vão trocar calor até que as temperaturas sejam as mesmas, tanto do líquido café quanto do meu meio ambiente. É por isso que o café esfria. E todas as vezes que eu disser sistema, eu estou me referindo a uma substância ou a um conjunto assim, de corpos e de substâncias que estão trocando calor com outro meio, o ambiente em que ele está. Tá bom? Nós também vamos falar muito sobre a palavrinha corpos. Quando eu digo corpos, eu estou me referindo a objetos inanimados, seres inanimados e a seres animados, como nós, seres humanos. Tudo bem? Então, a partir desses conceitos, agora sim nós podemos começar. Bom, estudantes, mais um capítulo que se inicia, já estamos no capítulo 6, sejam muito bem-vindos, e hoje nós vamos bater um papo sobre temperatura e calor. Antes de eu mostrar de fato sobre os subitens que estarão permeando este nosso capítulo, vamos olhar de maneira mais holística a nossa disciplina, tá? A nossa disciplina de Física Geral Experimental 2, ela é dividida em 9 unidades, tudo bem? Nas 5 primeiras unidades, nós vimos Física Elétrica e Eletromagnetismo, tá bom? Todas essas unidades trataram desses 2 temas em específico. A partir de hoje, ou seja, a partir da unidade 6 até a unidade 8, nós trataremos da termodinâmica. E já veremos um pouco mais aprofundadamente o que é termodinâmica, ok? E o último capítulo será reservado aos estudos da ótica geométrica.
Tudo bem? Bom, vamos falar então sobre termodinâmica. Termodinâmica, meus queridos, termo, calor, dinâmica em movimento. De maneira bem grosseira, bem geral, termodinâmica é o estudo das leis que regem a relação entre calor e outras formas de energia. Bom, vamos ver então como que o calor se relaciona com outras formas de energia e a este estudo nós chamamos de termodinâmica. Para isso, vamos trabalhar no capítulo 6, que é o capítulo de hoje, conceitos muito fundamentais para a termodinâmica. Começando por temperatura e calor. Vamos desvendar o que é temperatura e o que é calor e como elas se diferenciam. Normalmente nós temos o hábito, principalmente dessa famosa frase, nossa, eu tô com calor hoje. Tá? Nós vamos desvendar e perceber que esta fala é uma fala errada. Tá bom? Vamos lá, queridos. O capítulo 6 ele é dividido em outros 4 subitens. Temperatura e escalas, calor específico e calor latente, trocas de calor e transmissão de calor. Okay? Vamos começar pelo item 6.1, temperatura e escalas. Bom, a primeira pergunta é como eu faço para definir temperatura? Pessoal, temperatura é uma das 7 grandezas fundamentais do Sistema Internacional de Medidas. Bom, já vamos ver em qual escala nós medimos as temperaturas para o Sistema Internacional de Medidas. A temperatura, pessoal, ela é uma propriedade que todos os corpos possuem. Quando eu digo propriedade, significa que, por exemplo, um corpo que tem velocidade, que está se deslocando a uma certa velocidade, a velocidade é uma propriedade. Um corpo que possui massa, massa é uma propriedade. Assim como essas características, a temperatura também é uma propriedade dos corpos. E essa propriedade é uma propriedade especial porque ela revela o quê? Ela revela o estado térmico dos corpos. Pausa. Preciso que você entenda, quando eu digo corpo, eu estou falando tanto corpo animado, corpos vivos, tá bom? E os corpos inanimados, os objetos, as coisas, tá bom? E quando eu digo para você que todos os corpos possuem temperatura, e essa temperatura nada mais é do que uma representação do estado térmico, isso é verdade. Nós, humanos, a nossa temperatura, o nosso estado térmico considerado normal é de aproximadamente 36,5 graus Celsius. Agora, principalmente com a crise do coronavírus, nós, quando vamos ao supermercado, temos a nossa temperatura medida, porque ao primeiro sinal de infecção ou algum problema de saúde, muitas vezes a nossa elevação de temperatura corporal, a elevação do nosso estado térmico é o primeiro sintoma a aparecer, como é o caso do coronavírus. Tá bom? Então, quando nós medimos a nossa temperatura lá com o termômetro, estamos aferindo qual é o nosso estado térmico. Ok? Então, vamos lá. Feito isso, pergunto a vocês, como eu defino a temperatura? O que essa temperatura está querendo dizer para mim? Ou eu digo, a temperatura do corpo dos seres humanos em estado normal, normalmente é 36,5 graus Celsius. Mas como que eles chegam a essa temperatura? Vamos definir isso. Vamos ver como isso acontece. Amados, todo corpo, seja ele inanimado ou não, é formado por partículas. Tá bom? Lembra lá do átomozinho? Os átomozinhos se unem para formar partículas, as partículas vão se unir para formar moléculas. Vamos tomar as partículas então. Essas partículas, pessoal, sempre estão em movimento. As partículas nunca estão paradinhas, ok? Não conseguimos ainda chegar ao estado em que as partículas ficam 100% em repouso. Não conseguimos, tá? Então, as partículas que constituem os corpos estão sempre em movimento. Agora, eu vou fazer um resgate lá da Física 1. Se eu tenho movimento, qual que é a energia que está ligada ao corpos em movimento? Qual a energia que é? Energia cinética. Então, se eu tenho corpos em movimento, tenho energia cinética. Se eu tenho partículas em movimento, tenho energia cinética causada pelo movimento dessas partículas. Tudo bem. Então, tem energia cinética aí envolvida. Como que a gente faz? Concorda que cada partículazinha desenvolve uma energia cinética? Essa energia cinética tem horas que ela é maior e que ela é menor. O que eu faço? Pego uma dessas partículas e meço a energia cinética média de cada uma dessas partículas. Se eu somar a energia cinética média de todas essas partículas, eu encontro o valor. E este valor é a temperatura daquele corpo.
Tudo bem? Então, essa é a energia relacionada ao grau de agitação das moléculas, ao movimento das partículas. Eu vou somar essa energia cinética média, a energia cinética média de todas essas partículas, e este valor que eu encontro, eu chamo este valor de temperatura, que é o que os termômetros fazem para nós automaticamente. Bom, se a energia cinética das partículas depende do grau de agitação das mesmas, porque se eu tenho a partícula mexendo bastante, se movimentando muito, agitadinha, vou desprender mais energia cinética. Agora, se essa minha partícula ela está se movimentando, não está se movimentando com tanta força de vontade, por assim dizer, se ela está mais paradinha, com certeza a energia ligada ao movimento dela será menor. Ok? Então, dependendo do grau de agitação das partículas, a energia cinética também variará. Com isso, eu posso dizer que a temperatura também daquele corpo também vai variar. De certa forma, a medida do grau de agitação das partículas que compõem um corpo é a temperatura, tá? Quanto maior essa agitação, quanto mais agitadas estão as partículas, maior a temperatura do corpo. Quanto menor a agitação das partículas, menor será a temperatura daquele corpo. Tudo bem? Então, de uma maneira assim, um primeiro contato, podemos definir temperatura assim, como a medida do grau de agitação das partículas que compõem aquele corpo. Em seguida, queridos, vamos determinar o que chamamos de lei zero da termodinâmica. Ok? Essa lei zero, eu não vou defini-la formalmente, tá bom? Porém, trarei de maneira não formal a conclusão da lei zero da termodinâmica, que de fato é o que nos importa. A lei zero da termodinâmica diz o seguinte: quando dois corpos estão em equilíbrio térmico, suas temperaturas são iguais, e vice-versa. O que significa esse vice-versa? Está querendo dizer que, se você mexe dois corpos e as temperaturas deles são iguais, eles estão num estado que nós chamamos de equilíbrio térmico. Isso aqui vai ser importante já quando nós falarmos sobre calor e sobre trocas de calor. Por exemplo, eu e o meu capacete de engenheiro. Eu tenho uma temperatura maior do que a temperatura do meu capacete. Então, na hora que eu encosto no meu capacete, eu estou transmitindo calor, nós estamos trocando calor. Como a minha temperatura é maior do que a do capacete, com certeza eu vou transferir minha energia térmica para o meu capacete na forma de calor. Tudo bem? E isso aqui vai acontecer quando? Isso vai acontecer até que a temperatura do capacete e a minha temperatura sejam as mesmas. Quando isso acontecer, nós dizemos que nós estamos em equilíbrio térmico. E o fluxo do calor, ou seja, a minha transmissão de energia térmica vai cessar. É sempre assim, tá bom? E é sempre do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Então, definimos temperatura e definimos equilíbrio térmico, ok? Um estado em que os dois corpos possuem a mesma temperatura, beleza? Bom, pessoal, vamos bater um papo sobre como nós medimos as temperaturas. Medimos as temperaturas utilizando escalas, ok? E existem 3 escalas de medição de temperatura que são as escalas mais famosas, que são Kelvin, Celsius e Fahrenheit. Nós brasileiros estamos muito acostumados com a escala Celsius, os norte-americanos com a escala Fahrenheit. E nós vamos mostrar que os físicos utilizam muito a escala Kelvin, que é uma das escalas mais importantes para a nossa disciplina. Bom, como eu havia dito, físicos medem temperaturas na escala Kelvin, e nós representamos o Kelvin através desse K maiúsculo, porque a unidade na escala Kelvin é o próprio Kelvin, tá? Então utiliza-se K maiúsculo. E muita atenção, ok? Não usamos o símbolo de grau para expressar as temperaturas em Kelvin. Então, por exemplo, é errado escrevermos 300 graus Kelvin. Isso aqui é errado, não existe, tá bom? É apenas 300 kelvins, ó. Eu digo sempre assim, ó, 300 Kelvin. Você lê o número e fala kelvins na frente, tudo bem? 100 graus, beleza? Bom, além disso, vou mostrar um pouco para vocês sobre como que a gente chega nas temperaturas que são utilizadas na escala Kelvin. Antes disso, preciso passar um pouquinho, demonstrar para vocês sobre como a gente cria uma escala de temperatura. É sempre assim, ó. Primeiramente, nós elegemos um fenômeno térmico que possa ser reproduzível. Como assim, professor, um fenômeno térmico?
Quando a água vira gelo, é a solidificação. Quando o gelo vira água, a gente chama de fusão do gelo, tá? O processo de fusão, já nós vamos ver, é quando algo passa do estado sólido para o estado líquido. Nós já vimos o gelo virar o líquido. E também conseguimos fazer, por exemplo, o ponto de ebulição da água. Conseguimos fazer a água virar vapor de água. Não conseguimos. Então, elencamos um fenômeno térmico que nós consigamos, assim, de certa maneira, reproduzi-lo a certas condições de temperatura e pressão. Em seguida, você faz o seguinte, atribui a este fenômeno uma temperatura. Então, por exemplo, em algum momento, alguém falou assim, ó, a 0 graus Celsius, a água se solidifica. Ou seja, ele olhou para aquele fenômeno e determinou aquele fenômeno como a temperatura inicial. E a partir disso, a partir daquele fenômeno que foi eleito como a temperatura inicial, você fica variando as temperaturas e observa o que acontece com a sua substância. Tudo bem? Bom, por uma questão técnica, nós faremos isso utilizando o ponto triplo da água. É o ponto triplo da água o fenômeno térmico que nós vamos observar. Professor, nunca ouvi falar na vida do ponto triplo da água. Não tem problema. Ponto triplo da água, pessoal, é o seguinte. É um ponto em que água, gelo e vapor de água coexistem em equilíbrio térmico ao mesmo tempo. Existem condições específicas que nós precisamos fornecer de pressão e de temperatura em que nós conseguimos obter em um mesmo recipiente água nos 3 estados: sólido, líquido, gasoso, gelo, água líquida e vapor de água. Essa temperatura, nessa condição de pressão específica, se chama ponto triplo da água, entendeu? Triplo por quê? Porque os 3 estados estão ali coexistindo ao mesmo tempo. Bom, por um acordo internacional, nós atribuímos que o ponto triplo da água vale 273,16 Kelvin, ok? E essa temperatura em Kelvin é utilizada atualmente para quê? Para fazer calibração dos termômetros. Então, calibramos os termômetros a partir dessa temperatura. Professor, eu não entendo de temperaturas em Kelvin. Você está falando grego para mim. Só um momento que já vai ficar claro. Tudo bem? Bom, o que o Kelvin fez? O Kelvin olhou o ponto triplo da água e falou, olha, este é o fenômeno térmico que eu vou observar. E o ponto triplo da água, ele falou assim, ó, neste ponto triplo, nessa temperatura, que eu vou dizer que é 273,16 Kelvin, vai ser o ponto de partida da minha escala. Ok? Então, em Kelvin, nós não partimos do zero. Nós partimos de 273,16. Ok? Em seguida, nós conseguimos medir temperaturas acima e abaixo do 273,16 Kelvin. Já vou deixar aqui isso muito claro para vocês. Pessoal, nós sempre podemos medir temperaturas acima de 273 Kelvin, infinitamente. Nós podemos elevar a temperatura, tá? Nós conseguimos medir essas temperaturas que estão sempre crescendo infinitamente. Contudo, isso não é verdade para o caso contrário. Como assim, professor? A partir do 273,16 Kelvin para cima, você consegue medir qualquer outra temperatura conforme ela vai esquentando, por assim dizer. Vou pôr bem entre aspas esquentando, tá? A temperatura vai subindo. Tô lá na escala Kelvin. Então, ó, a partir de 273 Kelvin, consigo medir 274, consigo medir 500 Kelvin, 1000 Kelvins, 2000 Kelvins, 3 milhões de Kelvins, consigo. Porém, quando eu faço o movimento inverso, quando eu vou de 273,16 Kelvin para baixo, ou seja, quando eu vou diminuindo a temperatura, eu só consigo medir até o 0 Kelvin. Observe então que para eu chegar de 273,16 até 0 Kelvin, eu desci quantos Kelvin? 273,16, tá? Cheguei no 0 Kelvin. O 0 Kelvin é chamado de zero absoluto. No zero absoluto, nós supomos que as partículas, lembra as partículas que ficavam se movimentando constantemente? Nós supomos que não existe mais esse movimento, ok? As partículas estão em completo repouso. A isso nós chamamos de zero absoluto, ok? Ó, vou colocar isso aqui, ó, numa escala Kelvin. Gente, a escala Kelvin, então, ó, ela se inicia em 273 Kelvins.
utilizando ali o ponto triplo da água. Vocês concordam que se no ponto triplo da água tem os 3 estados da matéria, os 3 estados da água, né? O sólido, o líquido, o gasoso, você concorda então que tem gelo? Então nós chamamos o ponto de gelo da escala Kelvin de 273 Kelvin. E o ponto de vapor, ou seja, o ponto que a água vira vapor de água, né? Muda do estado líquido para o estado gasoso, 273 kelvins. Então, olha lá, para sair da água no estado sólido e chegar na água no estado gasoso, são necessários 100 kelvins. Agora, se eu estou aqui em 273 Kelvin e continuo descendo, eu só consigo descer até quanto? Até 0 Kelvin, que é o zero absoluto. Beleza? Bom, vamos ver então, vamos falar um pouquinho sobre a escala que nós brasileiros conhecemos muito, que é a escala Celsius. Tá? A escala Celsius, pessoal, não é usada apenas no Brasil, ela é usada em quase todos os países do mundo, tudo bem? Principalmente para a medição das temperaturas do nosso dia a dia. Diferentemente da escala Kelvin, a escala Celsius é uma escala centígrada. O que significa isso? Que nós medimos as temperaturas em graus. Então, dizemos 300 graus Celsius, 30 graus Celsius, e assim a lemos. Lemos 30 graus Celsius. Tudo bem? O zero da escala Celsius é um ponto mais conveniente que o zero da escala Kelvin, como a gente acabou de ver. Por quê? Quando foram criar a escala Celsius, olharam qual fenômeno térmico? O de solidificação da água. Olharam, então, para a temperatura que a água passa do estado líquido para o estado sólido e tomaram aquilo como um zero, como referencial da escala. E a este referencial disseram assim, aqui essa temperatura nessa escala vai ser de 0 graus Celsius, ok? Ótimo. Em seguida, a partir do 0 graus Celsius, você consegue também medir temperaturas que se elevam infinitamente, porém você só consegue chegar até o zero absoluto. Já vamos ver, tranquilinhos? E se você plotar a escala Celsius e a escala Kelvin em um mesmo gráfico, em um mesmo diagrama, você vai perceber que a temperatura de 0 graus Celsius equivale a quanto? A 273,16 Kelvin. Olha lá, o zero da escala Kelvin é o 273 Kelvin, mas o zero da escala Celsius é 0 graus Celsius. Ótimo. Quando eu descer do zero da escala Kelvin para baixo, eu consigo chegar até ao zero absoluto. Isso equivale à mesma coisa que eu descer 273,16 graus Celsius. Então, quando você tiver uma temperatura de menos 273,16 graus Celsius, você está em zero absoluto. Ok? Por fim, vamos ver uma escala que é extremamente utilizada nos Estados Unidos, que é a escala Fahrenheit. Os estadunidenses têm o hábito de medir temperaturas utilizando esta escala, ok? E assim como foi na escala Celsius, a escala Fahrenheit também é uma escala centígrada. Então, você também marca a escala Fahrenheit em graus. Então, é correto você dizer, 30 graus Fahrenheit, ok? Ao invés de dizer apenas 30 Fahrenheit, o correto é 30 graus Fahrenheit, beleza? E o zero da temperatura, o zero inicial, né, o ponto inicial, o ponto de partida ali da escala Fahrenheit é o 32 graus Fahrenheit, tudo bem? E que ele atribui os 32 graus Fahrenheit à temperatura de fusão da água também, ou seja, quando a água sai do estado líquido e chega no estado sólido, ok? A gente já vai colocar isso aqui num diagrama, igual eu coloquei o diagramazinho dos termômetros logo antes, vocês vão perceber que a temperatura de 0 graus Celsius equivale a 32 Fahrenheit. Olha lá. Por quê, professor? Porque esses pontos aqui, são os zeros das minhas escalas. Por isso que quando eu lanço essa linha tracejada, eu estou lançando a equivalência entre eles, ok? Estar a 0 graus Celsius, se você olhar no seu termômetro e fazer assim, olha o seu termômetro, poxa, tá 0 graus Celsius hoje, tá muito frio. Na hora que você liga para o seu amigo nos Estados Unidos e ele fala assim, nossa, aqui tá 32 graus Fahrenheit, ok? E se você conversar com algum físico, ele vai falar, nossa, 273 kelvins, mas estamos todos falando da mesma temperatura, por assim dizer. Observe que são escalas diferentes que
que nos permitem marcar temperaturas usando outros números, por assim dizer. A escala Fahrenheit e a escala Kelvin são as escalas assim que nos causam muita estranheza, porque nós pensamos na escala Celsius, né? Desde quando nós somos crianças, aprendemos na escala Celsius. E é mais fácil fazer as continhas na escala Celsius, porque eu estou trabalhando a partir do zero, né? É estranho quando a gente começa do 32 ou do 273, tá bom? Mas conforme o tempo vocês vão se acostumando, beleza? Não se preocupem, ok? É uma questão de prática. Aqui na nossa disciplina nós vamos utilizar muito Kelvin, muito mesmo, tá bom? E para que vocês possam utilizar as temperaturas na escala Kelvin, é preciso saber que vocês conseguem transformar a temperatura de uma escala para outra, utilizando essa seguinte relaçãozinha. Olha lá. A temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual à temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. E como que você utiliza isso? Sempre aos pares. Nossa, professor, como assim? No exemplo final da nossa aula, eu vou fazer um exercício desse de conversão de temperatura. Então, vamos supor que o exercício te dê uma temperatura em graus Celsius e pede para você o equivalente dessa temperatura em graus Kelvin. Como você faz? Você seleciona este lado da equação e iguala a esta parte da equação. Então, você vai fazer temperatura em Celsius sobre 5 igual a temperatura em Kelvin menos 273 sobre 5. E aí você consegue resolver, consegue transformar uma temperatura que está em uma escala para outra. Se você quiser transformar em Celsius para Fahrenheit, consegue. Fahrenheit para Kelvin, consegue. Kelvin para Celsius, Kelvin para Fahrenheit, consegue fazer todas essas adaptações, ok? Essa é uma ferramenta muito prática e essa formulazinha precisa estar guardada no coraçãozinho de vocês. Muito útil. Diferentemente, você também consegue calcular variações de temperatura em escalas diferentes. Lembrando, pessoal, que o que é uma variação de temperatura? Variação de temperatura é sempre a diferença entre a temperatura final menos a temperatura inicial. Então, vamos supor que nós acordamos, aqui em Maringá eu acordei hoje, estava fazendo 10 graus. Porém, ao longo do dia, a temperatura subiu. Quando eu olhei para o termômetro às 3 horas da tarde, estava marcando 24 graus. Quanto foi essa variação de temperatura? Ora, pega a temperatura final, que é 24, menos a temperatura inicial, que é 10. A diferença, ou seja, a variação de temperatura foi de 14 graus. Okay? Então, é sempre assim que a gente trabalha com variações. E variações são simbolizadas pela letra grega delta maiúsculo, que é esse triângulozinho. Então, toda vez que você lê um delta aqui na física, na matemática, entenda que isso é uma variação. É alguma coisa, é um valor final menos um valor inicial, sempre dessa maneira. E assim como a gente havia trabalhado a temperatura, as conversões de temperatura nas escalas passadas, aqui nós sempre trabalharemos aos pares. Então, esses 14 graus que variou em Celsius no meu dia, isso equivale a quanto? Quanto que equivale essa variação em Kelvin? E quanto que equivale essa variação em Fahrenheit? Simplesmente você vai igualando as partes da equação que lhes são de interesse. Ok? Não se preocupem, ao final do nosso capítulo nós vamos fazer um exercício sobre isso. Beleza? Bola para frente. Essa equação também é extremamente importante. Beleza? Levem ela no coraçãozinho de vocês. Ótimo. Uma coisa que é extremamente importante, que vocês não confundem em momento para a gente respirar. É diferente você utilizar essa conversão de temperaturas e fazer a conversão da variação de temperatura, como eu bem pontuei, ok? Você pode encontrar uma variação, vamos supor que você tem a temperatura em Celsius e quer encontrar a variação da temperatura em Kelvin. O que você pode fazer? Você pode calcular a variação de temperatura, o ΔT em Celsius, e jogar nessa formulazinha. Ou o que você faz? Pega a temperatura final, a temperatura inicial que estão em Celsius, transforma as duas para Kelvin e faz a diferença. É a mesma coisa. Mas não se prendam a isso, tá bom? Só para mostrar para vocês que existe uma diferença. Se você quiser transformar só a temperatura, essa relação. Se quer mudar a variação da temperatura, esta relação. Engenheiros, conversamos um pouco sobre esse conceito fundamental para a termodinâmica, que é a temperatura. Agora vamos conversar sobre um outro conceito, que é um conceito basilar para a termodinâmica, que é o de calor.
ok? Verificaremos que existe uma grande diferença entre temperatura e calor, e a partir disso também conceituaremos calor específico e calor latente. É aqui que nós vamos ver também mudanças de estado físico da matéria, tá? Lembra? Sólido, líquido e gasoso? Veremos tudo nessa seção. Vamos começar. O primeiro passo é definir calor, e a definição de calor é extremamente importante, pessoal. Olha lá. Calor é a energia térmica trocada entre um sistema e o ambiente devido a uma diferença de temperatura, ou entre dois corpos de temperaturas diferentes. É preciso que vocês saibam que calor é simbolizada pela letra Q maiúscula, para começar. E como assim, professor? Os corpos vão trocar temperatura, vão trocar calor? Como isso funciona? Vamos ver um exemplo. O café que está a uma temperatura mais elevada que o meu ambiente vai perder, entre aspas, vai ceder calor para este ambiente até que eles entrem à mesma temperatura, tudo bem? É assim que as coisas esfriam. Você já percebeu que durante os dias de frio as coisas esfriam mais rápido? Porque a temperatura do ambiente está a uma temperatura muito menor do que a do seu sistema, um bolo ou o seu café. Então, a substância café, o corpo, vai perder mais facilmente calor para o ambiente. E assim as coisas esfriam. Tudo bem? Portanto, pessoal, isso sempre vai acontecer. O corpo de maior temperatura cede energia térmica na forma de calor para o corpo de menor temperatura. É preciso, pessoal, que isso fique extremamente enraizado na cabecinha de vocês. Presta muita atenção nisso, tá? Esse conceito é extremamente importante. Nós acabamos de ver que acontece dessa maneira. Um sistema que está a uma temperatura mais elevada que um ambiente, ou um corpo que possui uma temperatura maior do que um outro corpo, vai trocar calor com esse corpo de temperatura mais baixa como? Energia térmica em transição. A energia térmica vai, entre aspas, sair do corpo de maior temperatura e entrar no corpo de menor temperatura. É essa transição de energia térmica, é esse momento em que a energia térmica está em transição que nós chamamos de calor, ok? Isso é extremamente importante, que você entenda que o conceito de calor é esse conceito transitório, de energia em movimento, de energia térmica em transição, tudo bem? É por isso que é muito errado quando eu falo assim, eu tô com calor. Você não tá com calor. Calor é energia na transição. O correto é dizer, nossa, hoje está quente, tudo bem? Mas não é possível você pegar o calor e colocar ele assim, ó, dentro de uma caixinha e falar, nossa, esse calor é meu aqui. Não tem como, tá? Porque calor é energia em movimento. É energia transitória, tudo bem? Ponto. É isso, é extremamente importante que esse conceito fique enraizado na cabecinha de vocês, beleza? Em seguida, pessoal, vocês devem estar se perguntando, até quando que esse sistema vai trocar calor? Quando que esses corpos vão ficar trocando calor? Até quando? Até que eles atinjam equilíbrio térmico. Ou seja, o corpo de maior temperatura vai ceder energia para o corpo de menor temperatura, através do calor, até que os dois corpos fiquem com a mesma temperatura. Quando os dois corpos tiverem a mesma temperatura, nós dizemos que eles estão em equilíbrio térmico. Lembra? Acabamos de ver lei zero da termodinâmica. Quando os dois corpos estiverem à mesma temperatura, nós estamos em equilíbrio térmico. E o fluxo de calor, a transferência da energia térmica cessa. Ela para. No momento em que os dois corpos atingiram a mesma temperatura, essa transição de energia térmica, seja o calor, o fluxo de calor, ele cessa. Ele para definitivamente. Beleza? Até que outros fatores do ambiente coloquem os corpos em temperaturas diferentes e reinicia-se a transferência dessa energia térmica na forma de calor. É sempre assim. Bom, com isso, nós podemos dizer que o calor é positivo se a energia térmica é transferida do ambiente para o sistema. Ou, por exemplo, num jargão menos formal, tudo bem? Quando o seu corpo absorveu o calor, tá? De uma maneira assim menos formal, se o seu corpo absorveu o calor, nós dizemos que este calor é positivo. Ao passo que, se o seu corpo, entre aspas, perdeu o calor, tá? Ou seja, se a energia térmica é transferida do sistema para o ambiente, nós dizemos que perdeu calor. Pensem no exemplo do sistema como a xícara de café. O café
ele é mais quente do que o ambiente ao meu redor, ou seja, o sistema xícara de café tem uma temperatura mais elevada do que a temperatura do ambiente. Então, provavelmente, a minha xícara de café quente, ela vai disponibilizar calor para o ambiente. Ou seja, a energia térmica está sendo transferida do sistema, que é a xícara de café, para o ambiente que o cerca. Com toda certeza, na minha xícara de café, o calor é negativo, tá? Mesma coisa com corpos. O corpo que está cedendo a energia térmica na forma de calor, o corpo que está perdendo, ou seja, o seu calor, esse calor é negativo. Sempre assim, ó. O sistema está absorvendo o calor do ambiente, calor é positivo. Ou seja, o corpo está ganhando calor, positivo. O sistema está perdendo calor para o ambiente. O sistema está transferindo sua energia térmica para o ambiente, está perdendo calor, entre aspas. A gente diz que esse calor é negativo. Bom, isso aqui será extremamente importante na aula que vem. Mas eu vou precisar disso para dar uma pincelada em um outro assunto logo mais. Mas guardem essa informação no coraçãozinho de vocês. Toda troca de energia, pessoal, aqui na física, seja mecânica, seja termo, seja na física elétrica, não importa. Toda troca de energia, quando você fala em trocar energia, você está falando de trabalho, tá bom? Calor, o que é calor? É uma troca de energia. Qual energia? Energia térmica. E essa troca entre sistema e o ambiente pode ser feita através de um trabalho realizado por uma força. Que isso fica muito evidente quando nós falamos em máquinas. Mas isso aqui, ó, essa história será dita ipsilíteris no próximo capítulo. Guardem apenas no coraçãozinho de vocês, que nós podemos relacionar calor e trabalho, beleza? Bom, seguindo, pessoal, vamos ver como que a gente mede calor, né? Qual que é a escala, por assim dizer, qual que é a unidade que a gente usa para medir calor. Antigamente, os cientistas eles conceituavam o calor como? Eles olhavam o calor e entendiam o calor como a quantidade de energia térmica que você precisa disponibilizar, né? Que te permita elevar a temperatura da água. É assim que a gente vê o surgimento de uma unidade chamada de caloria, que é definida como quantidade de calor necessária para aumentar a temperatura de 1 grama de água de 14,5 graus Celsius para 15,5 graus Celsius. Ou seja, uma caloria nada mais é do que a quantidade de calor necessária para você aumentar a temperatura de 1 grama de água em 1 grau Celsius. Isso era calor. Aí o que aconteceu? Os cientistas descobriram que eles conseguem correlacionar calor e trabalho, como eu acabei de dizer para você. Quando isso aconteceu, lá em 1948, a comunidade científica parou e disse o seguinte: bom, uma vez que o calor é energia transferida, bem como o trabalho, a unidade do calor no sistema internacional deveria ser a mesma da energia. No sistema internacional, nós utilizamos como unidade da energia o joule. Então, a partir deste momento, eles, ao invés de definirem calor por caloria, passaram a utilizar a unidade de calor, joule, e fizeram uma correlação. Perceberam que uma caloria equivale a 4,1868 joule, tá bom? Então, o que isso significa, pessoal? Quantidade de calor, a unidade que nós utilizamos atualmente é o joule. Porém, se o exercício te der em caloria, você consegue fazer as conversões, tudo bem? Se eu não me engano, nós vimos um pouco disso na disciplina de Introdução à Engenharia no ano passado. Se não me falha a memória, salvo engano, tudo bem? Essas transformações de unidades de calor, de caloria para joule. Mas é daqui que advém, beleza? Bom, a partir daqui, falaremos sobre alguns conceitos, algumas características dos corpos que depende do calor. A primeira delas é capacidade térmica. Entende-se capacidade térmica, representada pela letra C maiúscula, de um objeto como a constante que expressa a relação de proporcionalidade entre o calor recebido ou cedido e a variação de temperatura no objeto. Lembra que quando você cede calor ou você recebe calor, provavelmente não, com toda certeza a sua temperatura vai variar também.
essa relação entre calor recebido ou cedido e a variação da temperatura desse corpo, nós chamamos isso de capacidade térmica, tá bom? A capacidade térmica, então, ó, é representada pelo C maiúsculo e nós vamos correlacionar a quantidade de calor e a variação de temperatura. Olha como nós correlacionamos. Essa quantidade de calor que eu estou cedendo ou que eu estou recebendo, ela é igual à minha capacidade térmica vezes a variação de temperatura. Vamos dar uma arrumadinha nessa equação? Olha lá, capacidade térmica nada mais é do que a quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. Tudo bem? Então, ó, quanto menor for a variação de temperatura desse meu corpo conforme ele recebe ou ganha calor, maior é a capacidade térmica dele, né? Então, ó, quanto menorzinho for esse número, maiorzão se torna o resultado dessa divisão. Ou seja, quanto menor a variação de temperatura que o meu corpo sofre ao receber ou ceder calor, maior é a sua capacidade térmica. Tá bom? Ó, só para vocês não esquecerem, o que é variação de temperatura? É a temperatura final menos a temperatura inicial, como nós havíamos dito quando vimos as escalas de temperatura. Bem? E a capacidade térmica ela é medida sempre em caloria por Kelvin ou Joule por Kelvin. E muito cuidado. Quando eu digo assim, ó, capacidade térmica de essa palavra capacidade, né? Capacidade térmica, ela é meio enganadora. Não significa, pessoal, que o corpo contém calor. Lembra? Calor é sempre energia térmica em movimento, transitório. Então, calor, não é possível que um corpo tenha calor. Por isso, você nunca está com calor, tá bom? O calor chega até você, beleza? Bom, vamos bater agora um papo, pessoal, sobre calor específico e calor latente. Nós vamos começar definindo calor específico. Mas, antes de definirmos calor específico, é preciso que vocês saibam de uma coisinha. Quando nós cedemos ou absorvemos a energia térmica na forma de calor, dois fenômenos podem acontecer. Nós vamos conseguir observar dois casos. Vai acontecer duas coisas. A primeira coisa é possível que a temperatura daquele seu corpo se altere para mais, se você estiver absorvendo calor, ou para menos, se você estiver cedendo calor. Tudo bem? Então, natural, né? Está absorvendo ou cedendo calor, a sua temperatura se alterna para mais ou para menos. Contudo, nós vamos perceber que chega um momento que por mais que você forneça calor ou você absorva calor, a sua temperatura não sobe. A temperatura daquele corpo não se altera, nem para mais, nem para menos. Mas o que acontece? Você muda de fase. A substância troca de fase. Como assim, professor? Significa que chega um momento que por mais que você altere a temperatura, por mais que você ceda ou absorva calor, a sua temperatura segue inalterada, porém você está mudando de fase. Você está passando do sólido para o líquido, do líquido para o sólido, do sólido para o gasoso, do gasoso para o sólido, não importa. Nós vamos observar esses dois fenômenos. Por quê? Calor específico e calor latente estão correlacionados exatamente com isso daqui, tá bom? Então, ó, podem acontecer dois fenômenos. Você cede ou absorve calor e a temperatura se altera, ou a temperatura não se altera, mas você muda de fase. A substância muda de fase. Vamos começar pelo calor específico. Os cientistas descrevem calor específico, representado pela letra minúscula C, como a capacidade térmica por unidade de... Com isso, pessoal, conseguimos definir calor específico. Olha lá. Calor específico, que é representado pela letra C minúscula, é dito como a capacidade térmica por unidade de massa. Já vamos ver isso, tá bom? Ou, de uma maneira menos formal, utilizamos para calcular a quantidade de calor trocada por uma substância sem que ela mude de estado. Vamos ver isso pausadamente. Primeiro, havia dito para vocês, conceituamos que calor específico nada mais é do que a capacidade térmica por unidade de massa. Acabamos de ver uma equação que nos permite calcular a capacidade térmica dos corpos. Capacidade térmica dos corpos, o que é? A quantidade de calor dividida pela variação de temperatura. O que eu farei? Pegarei quantidade de calor por variação de temperatura e colocarei aqui no lugarzinho da capacidade térmica. Se eu fizer isso, olha lá,
encontro que o meu calor específico nada mais é do que a quantidade de calor dividido por massa vezes a variação de temperatura. Tá bom? Vamos dar uma melhorada nessa fórmula? Vamos isolar a quantidade de calor? Vou pegar esse mzinho vezes o ΔT, ó, e ele vai passar multiplicando. Isso vai resultar na nossa fórmula do que macete, tá bom? Para que você usa a fórmula do que macete? Utilizamos essa fórmula para calcular a quantidade de calor trocada por uma substância sem que ela mude de estado. O que significa, pessoal? Todas as vezes que nós estivermos trabalhando com substâncias, nós estamos lá, ó, estamos trocando calor, estamos ou cedendo calor ou absorvendo calor e aquela substância não muda de fase, ou seja, ela apenas varia a sua temperatura, esse calor que nós estamos cedendo ou que nós estamos absorvendo, ele é calculado através do que macete, tá? E só vale para quando a sua substância não está mudando de fase. Lembra que quando a gente cede ou absorve calor, dois fenômenos podem acontecer. A variação da temperatura ou a mudança de fase. Quando não mudar de fase, esse calor que nós estamos cedendo ou absorvendo é calculado por esta equação, o que macete, tá? Por isso o calor específico é muito importante. O calor específico, que é o Czinho, ele é uma característica das substâncias, tá bom? Inerente às substâncias, e ele é medido em caloria por grama Kelvin ou joule por quilograma Kelvin, tá bom? Esses são valores tabelados, por assim dizer, que o exercício normalmente nos fornece, beleza? Bom, visto isso, conseguimos falar do calor latente. O calor latente ele é representado pela letra maiúscula L. Tá? Então, ó, capacidade térmica C maiúsculo, calor específico C minúsculo, calor latente L maiúsculo, tá bom? A gente acabou de ver que nem sempre o calor transferido vai ocasionar a alteração da temperatura daquela substância. Ele pode ocasionar o quê? A mudança de fase daquela substância. Vamos dar uma olhadinha em quais eram as fases, ou seja, os estados da matéria e quais eram os fenômenos de mudança de fase, mudança de estado da matéria. Vamos ver, ó, faz um tempinho que a gente viu isso, ó, foi lá na quarta série. Vamos dar uma recapitulada. Nós sabemos que a matéria pode se apresentar aqui no planeta Terra basicamente em 3 estados: sólido, líquido ou gasoso, tá bom? Quando nós estamos indo do estado sólido para o estado líquido, o que acontece, pessoal? Nós cedemos energia, tá? Nós cedemos energia para uma substância, ou seja, aquela substância que não está no estado sólido, pense no gelo. Ela recebe, absorve aquela energia térmica na forma de calor, e isso provoca um maior grau de agitação das moléculas, até que as moléculas elas ficam um pouco mais separadas, por assim dizer. O que está acontecendo? Está mudando de estado, está indo do estado sólido para o estado líquido. A este fenômeno nós chamamos de fusão, tá bom? Então, ó, quando eu digo gelo fundido, significa que o gelo virou água. Fusão do gelo significa que o gelo está indo do estado sólido para o estado líquido. Se eu continuar fornecendo calor para esse meu líquido, né, que já foi gelo, ó, agora ele é só líquido. Se eu continuar fornecendo calor, as minhas moléculas vão continuar se agitando ao ponto de se soltarem uma das outras ainda mais. Elas vão ficar mais soltas ainda. Quando isso acontecer, eu digo que estou no estado gasoso. E para ir do estado líquido para o estado gasoso, eu chamo esse processo de vaporização. Bom, queridos, vou ensinar para vocês de uma maneira bem não formal, tá? Extremamente não formal, como acontece a mudança de fase a nível molecular, tá bom? Para isso, vou utilizar um exemplo, uma festa. Vamos fingir que a pandemia de coronavírus acabou finalmente e você vai para a balada com seus amigos comemorar. Tudo bem. Você chega na balada, está menos 10 graus dentro da balada, o ar-condicionado está assim, ó, tá torando. Beleza, o que vai acontecer? Uma grande força de ligação entre você e os seus amigos. Vocês vão ficar todos juntinhos assim, ó, numa mesma roda. Por quê? Porque vocês estão com frio, por assim dizer, tá? Então existe uma grande força de ligação entre vocês vão ficar paradinhos. Conforme a temperatura sobe, você quer... Ah, isso é pra lá, né? Nossa, fica longe de mim. Ou então, ó, você está deixando o estado sólido e está passando para o estado líquido, que é este estado onde as moléculas estão um pouco mais soltas, um pouco mais livres. E como elas estão mais livres, elas se movimentam livremente, por assim dizer. Então, elas começam a se soltar. Até que chega uma hora
e que a temperatura sobe muito. O que acontece? Você quer ficar o mais longe possível das pessoas. Esse é o estado gasoso, tudo bem? É assim, bem de uma maneira assim, ó, bem não formal, que acontece a nível molecular, essa mudança dos estados físicos. Pensa no contrário, se está muito quente, a temperatura está muito alta e começa a ficar muito mais baixa, você e seus amigos voltam, ó, a se encontrar e a ficarem todos juntinhos. Ou seja, saíram do estado gasoso, passaram para o estado líquido e voltaram para o estado sólido. Normalmente é no fim da balada, né, que a galera tá assim, ó, tá acabada. No fim da balada e começo da balada tá todo mundo no estado sólido, eu garanto para vocês. E essa é uma maneira assim bem não formal, bem tranquila de vocês entenderem aproximadamente o que acontece a nível molecular, tá bom? Vamos voltar lá para nossas conceituações teóricas. Agora, vamos fazer o processo inverso, tá bom? Se eu estou no estado gasoso e quero voltar para o estado líquido, eu tenho então que retirar a energia térmica daquele meu gás. Tá? Eu preciso retirar por quê? Na hora que eu retiro energia térmica, a agitação diminui e as moléculas começam a voltar a ficarem umas do ladinho das outras. Quando isso acontecer, ela volta a ser líquido. Onde isso acontece? Quando você está fazendo arroz. Já percebeu que o arroz está cozinhando, né? Aí sai o vapor do arroz, aí o arroz bate na tampa da panela e se condensa. Nós chamamos esse fenômeno de condensação ou liquefação, que é passagem do estado gasoso para o estado líquido. Quando eu digo estado, quando eu digo fase, tá? É praticamente a mesma coisa. Se eu continuar absorvendo, retirando energia da energia térmica desta minha substância líquida, ela vai voltar a ser um sólido. E a isso nós damos o nome de solidificação. Tudo bem? É possível ir do estado sólido para o estado gasoso, tá? Em condições de temperatura aí, existem substâncias, tá? Que não passam do estado sólido para o gasoso, passando pelo líquido. Vão diretamente do estado sólido para o gasoso, tá? Como a naftalina, idolatrada pelas senhoras nossas avós. Okay? A naftalina ela está no estado sólido e você coloca uma naftalina, mas em um lugar que você não está presente, tá? E deixa ela lá por alguns dias. Você vai perceber que na hora que você volta, aquela naftalina ela sumiu. O que aconteceu? Aconteceu que ela estava no estado sólido e passou para o estado gasoso diretamente. E aí este fenômeno chama-se sublimação. E se você quiser voltar do estado gasoso para o sólido, consegue? Consegue. Se chama ressublimação ou sublimação reversa. Esses são os 3 estados básicos da matéria aqui no planeta Terra, tá bom? Pessoal, conseguimos definir calor latente como a quantidade de energia por unidade de massa. Gente, qual que é a energia que nós estamos vendo até agora? Calor. Então, com certeza, calor latente é calor por massa, ó. Quantidade de energia por massa. Lembra, calor específico era a capacidade térmica por unidade de massa. Calor latente é a quantidade de calor por unidade de massa. São diferentes, tá bom? Vamos isolar mais uma vez esse Qzinho aqui, ó. Vamos isolar a quantidade de calor. O Mzinho passa multiplicando L, vira o QMOL. Tá? Essa é a fórmula, a equação da quantidade de calor a partir do calor latente. Por quê? O que isso significa, pessoal? Lembra que eu disse que chega um momento que por mais que você forneça calor ou retire calor, a sua temperatura não altere? O que acontece? A sua substância muda de fase? Todas as vezes que você estiver cedendo ou absorvendo calor e a sua substância mudar de fase, você vai usar o QMOL. Essa quantidade de calor cedido ou absorvido é calculada por essa equação, o QMOL. Tá? O L, pessoal, é o calor latente e ele possui essas unidades. Caloria por grama Kelvin ou joule por quilograma Kelvin. Tá bom? Então, ó, não se confundam. Nós temos o QMacete e o QMOL. Em resumo, mudou de fase? QMOL. Não mudou de fase? QMacete. Ok? Mais uma vez, mudou de fase? QMOL. Não mudou de fase? QMacete. Vamos bater agora um papo, pessoal, sobre trocas de calor, terceiro tópico da nossa disciplina hoje. Bom, na verdade a gente não vai falar da seção 6.3 porque a seção 6.3 já foi dita durante a seção 6.1 e 6.2.
O livro de vocês faz uma breve recapitulação sobre isso daqui, ó. O corpo de maior temperatura vai disponibilizar energia térmica para o corpo de menor temperatura na forma de calor. E essa transmissão dessa energia vai acontecer até quando? Até que os corpos entrem em equilíbrio térmico. Quando a temperatura do corpo de maior temperatura e a temperatura do outro corpo forem iguais, forem as mesmas. E quando isso acontecer, o fluxo de energia térmica, a transição de energia na forma de calor, cessa. Tudo bem? É sobre isso que fala a seção 6.3. Vamos direto para a nossa seção 6.4, sobre transmissões de calor. Bom, sabemos já que corpos de maior temperatura disponibilizam energia térmica na forma de calor para os corpos de menor temperatura. Mas como esse calor passa, entre aspas, do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura? Como é essa transmissão de calor? É isso que nós vamos ver a partir de agora, pessoal. É preciso que vocês saibam que a transmissão de calor pode acontecer por 3 mecanismos diferentes: condução, convecção e radiação. Vamos ver o primeiro deles, condução. Imaginem vocês que você deixa uma panela lá no fogo, tá? E essa panela, ó, tem um cabo metálico. Beleza, deixa lá algum tempinho. Na hora que você voltar e tentar encostar no cabo da panela, pegar a panela pelo cabo, você vai queimar a sua mão. Você vai perceber que o cabo da panela fica tão quente a este ponto, ao ponto de queimar a sua mão. O que aconteceu? A energia da panela, a energia térmica da panela foi transmitida ao cabo pelo que nós chamamos de condução. Então, essa é a primeira forma de transmissão de calor, tá? Condução. Como que isso acontece? Bom, imagine que a sua panela está lá no fogo, tudo bem? Bom, o que está acontecendo? O fogo ele está fornecendo uma quantidade de energia ali para a panela. E os elétrons e os átomos da panela começam a vibrar intensamente por causa daquela elevação de temperatura, tá bom? Essas vibrações, pessoal, são transferidas para o cabo através da colisão entre os átomos. O que acontece? Os átomos começam a se agitar e conforme eles vão se agitando, um vai batendo no outro, porque eles estão sempre bem juntinhos. Como eles começam a se mexer, a se agitar, um vai batendo no outro. E quando isso acontece, a região de temperatura vai crescendo em direção ao cabo. Lembra, tem calor, né? Tem a ver com a agitação das partículas ali. Conforme elas vão se mexendo mais, cada uma vai desencadeando a agitação da outra partícula que está à sua frente. Então elas começam a se agitar aqui e vão batendo umas nas outrinhas até que chega lá na ponta dos seus dedos, tudo bem? É assim que acontece por condução. Átomo a átomo, de um ponto ao outro. Imaginem, pessoal, uma placa de área A e de espessura L, cujas faces são mantidas a temperaturas TQ, temperatura quente, e TF, temperatura fria, tá? Por assim dizer, por uma fonte quente e por uma fonte fria. Então, ó, temos uma placa, essa placa tem espessura L e ela possui aqui, ó, uma área A. Imagine que essa placa, ó, ela continua lá para o infinito, tá? Vamos supor. Então, ó, esta área A que não está aparecendo no desenho, que é esse azinho a qual estou me referindo, tudo bem? O reservatório quente possui uma temperatura Q que é superior ao reservatório frio, que tem uma temperatura que ele chamou de temperatura TF. O que vai acontecer? Com certeza, o calor vai ser transferido da placa, da face quente desta placa para a face mais fria da placa. Ok? Lembra? Corpos, corpos, né, de temperatura maior tendem a transmitir a sua energia térmica na forma de calor para os corpos de temperaturas menores. Isso acontece dentro dos próprios corpos também, né? Ó, esta face da placa que está a uma temperatura superior transfere energia térmica para a placa que está para outra face da placa que está submetida a uma temperatura mais fria. Lembrando que isso aqui vai acontecer até que as temperaturas das duas faces da placa sejam as mesmas, ou seja, que nós entremos em equilíbrio térmico, tá? Bom, se existe uma quantidade de calor, uma quantidade de energia que está passando por uma área em um determinado período de tempo, nós conseguimos calcular um fluxo.
ok? Chamamos este fluxo, nós chamamos o fluxo de calor como a quantidade de calor que está passando no período de tempo. Lembra o que era uma taxa? Era sempre a quantidade de alguma coisa que passa por uma determinada área, por uma determinada seção, em um determinado período de tempo. Calor por tempo será o nosso fluxo. E o que nós sabemos ainda? Nós sabemos que esse calor, este fluxo de calor, aqui na nossa placa, juntamente com o tempo, pode ser reescrito de uma outra maneira, através dessa formulazinha, olha lá. Condutividade térmica da placa, vezes a área, vezes a variação de temperatura, dividido pela espessura daquela placa. Então, o fluxo de calor, ou seja, a taxa de transmissão de calor por período de tempo, né? A taxa de transmissão da quantidade de calor por determinado período de tempo, isso é fluxo e pode ser calculado através dessa equaçãozinha. Onde esse K, pessoal, é a condutividade térmica do material, dada em calorias por segundo metro grau Celsius. Condutividade térmica é uma propriedade que é inerente ao material. Cada material possui a sua condutividade térmica, tá? Estes valores normalmente são tabelados e são fornecidos. Em seguida, vamos ver a segunda forma de transmissão de calor, a convecção. Isso acontece muito quando nós vamos cozinhar, e se você não sabia, a partir de agora você saberá. Como que funciona, meus amores? Dessa maneira, uma transmissão de calor por convecção é um tipo de transferência que acontece quando um fluido, como a água ou o ar, tudo bem? Entra em contato com um objeto cuja temperatura é maior que a temperatura do fluido. Vamos olhar aqui, para a questão da nossa panela de água que está no forno. Temos um objeto que possui uma temperatura maior do que a temperatura do fluido. Tudo bem? O que acontece? A parte do fluido que está mais próxima desse objeto, desta fonte de temperatura mais alta, começa a se expandir devido à agitação das moléculas. Na hora que ela se expande, nós dizemos que aquele fluido está ficando menos denso. Por ser menos denso, este fluido ele começa a ficar mais leve do que o restante do fluido que o cerca. E por estar mais leve, ele sobe. Quando ele sobe, ele empurra a massa de fluido que ainda está com uma temperatura baixa da dele. Ele empurra essa massa para baixo. Essa massa que foi para baixo será empurrada e ao chegar lá no fundo e entrar em contato com o objeto que está fornecendo uma temperatura maior, se reinicia o ciclo. Tudo bem? Sempre dessa maneira. Esquentou, ficou menos denso, subiu e empurrou quem estava lá em cima para baixo. Esse fluido que chega até lá embaixo recebe a alimentação da fonte quente, fica menos denso, volta a subir por assim, e assim se segue sucessivamente. Bom, finalmente, o terceiro mecanismo de transmissão de calor é chamado de radiação. Como que funciona a radiação, pessoal? Vamos lá, Um sistema e um ambiente também podem trocar energia através de ondas eletromagnéticas. Então, é através das ondas eletromagnéticas. Quando essas ondas eletromagnéticas transferem calor, nós chamamos esse fenômeno de radiação térmica, ok? É sempre bom colocar essa palavrinha no final, esse adjetivo térmica, quando estivermos referindo à transmissão de calor por radiação. Por quê? Existem, e nós bem sabemos, outras formas de radiação, tá? Outros tipos de radiação. A radiação, que é a transmissão de calor, nós chamamos de radiação térmica. Tudo bem? Isso, por exemplo, fica ilustrado com uma fogueira. Saudade de uma festa junina, né, minha filha? Então, pessoal, quando a gente se aproxima de uma fogueira, nós somos aquecidos pela energia térmica que a fogueira nos transmite através da radiação. E quando isso acontece, a nossa energia térmica, ela se aumenta, nossa energia térmica se eleva e a energia térmica do fogo, ela diminui, tá? Um outro exemplo disso, radiação solar, o calor que o sol nos fornece por meio de radiação térmica. E olha só, queridos, tá vendo que as ondas eletromagnéticas que transferem o calor do Sol para o planeta Terra, e por que isso acontece? Porque a temperatura do Sol é muitíssimo mais elevada que a temperatura da Terra, tudo bem? Isso acontece passando pelo espaço, E o que a gente tem no espaço? Nada.
O espaço é um vácuo. O que é vácuo? Vácuo, galera, é ausência de matéria. Completa ausência de matéria, tá? Então, a partir disso, nós conseguimos deduzir uma grande característica da transmissão de calor pela radiação térmica, que não é necessária a existência de um meio material para que o calor seja transferido por radiação. Como, por exemplo, a radiação, o calor do Sol. Como nós havíamos visto, na condução e na convecção, nós precisamos de meios materiais, de matéria que conduza o calor para nós. Aqui na radiação, não. Como vocês podem ver, o próprio calor do Sol atravessa o espaço, que é o vácuo, ou seja, não existe matéria ali. E eles conseguem, o calor consegue, ser emitido pelo Sol e chegar aqui no planeta Terra. Então, ponto extremamente interessante para a transmissão de calor por radiação. Não existe a necessidade de um meio material para que isso aconteça. Finalmente, nós conseguimos calcular tanto a taxa com que um objeto emite energia, e nós vamos também que nós conseguimos calcular a taxa com qual um objeto absorve energia através da radiação. Tudo bem? Bom, para nós calcularmos a taxa com a qual um objeto emite energia através da radiação, essa taxa vai depender da área da superfície do objeto e da temperatura desta área medida em kelvins. Ok? Então, olha lá. A taxa com a qual um objeto emite radiação radiação eletromagnética, radiação térmica no nosso caso, é através desta formulazinha. Olha lá. Vamos ver o que significa cada uma dessas letrinhas. O sigma é a constante de Stefan Boltzmann, tá? Esse é um número fixado aí em homenagem à pessoa que estudou este fenômeno. E o epsilon é a emissividade da superfície. Essa emissividade, ou seja, o quanto essa superfície consegue emitir radiação, ela varia de 0 até 1. Quando essa superfície tem a emissividade igual a 1, que é o caso ideal, nós dizemos que essa superfície é chamada de radiador de corpo negro, tá bom? Isso é extremamente interessante. Isso não existe uma superfície, um corpo que consiga emitir, seja 100% emissível de radiação, tá bom? Mas em um caso teórico ideal, nós chamamos de radiador de corpo negro. Por outro lado, nós também conseguimos calcular a taxa com a qual um objeto absorve energia através da radiação térmica do ambiente, tá bom? E supomos que isso acontece a uma temperatura uniforme, que nós vamos chamar de temperatura ambiente, medida em kelvins. Essa taxa de absorção de radiação vai ser dada, mais uma vez, pela constante de Stefan, pela emissividade daquela superfície também variando de 0 até 1, vezes a área, sempre em metros quadrados, vezes a temperatura do ambiente, aquela temperatura que nós estamos supondo que é uniforme, elevado a quarto. Terminamos de ver as nossas conceituações teóricas. Vamos agora visualizar 2 exemplos que nos ajudem à fixação desse conteúdo. Bora lá? Bom, engenheiras e engenheiros, vamos começar a ver os exemplos que nós preparamos para a unidade de hoje. Este primeiro exemplo é sobre mudança de escalas de temperatura, algo que nós havíamos visto no início da nossa disciplina de hoje. Bom, o exercício é o seguinte: um corpo é aquecido desde 27 graus Celsius até 127 graus Celsius. A. Transforma esses valores para a escala Fahrenheit. B. Qual a variação de temperatura sofrida pelo corpo nas escalas Celsius e Kelvin? Vamos por partes. Vamos resolver o exercício, a letra A primeiramente. O que nós sabemos? Vamos coletar lá os dados do enunciado, pessoal. Nós sabemos que temos 2 temperaturas. A temperatura em Celsius 1 é de 27 graus Celsius. A temperatura em Celsius 2 é de 127 graus Celsius. Por que eu coloquei 1 e 2? Entendam, queridos, que ela se inicia com esta temperatura porque ele diz desde 27 graus Celsius. Então, ela começa em 27 graus Celsius e por algum processo de transmissão de calor, ela ganha calor de alguma outra fonte quente e acaba finalizando com 120 graus Celsius.
Bom, então, ó, houve uma variação de quanto? 100 graus Celsius, tá? Já sabemos isso. Em seguida, nós precisamos transformar essas temperaturas em graus Celsius para a escala Fahrenheit. Nós havíamos visto o quê? Que para mudar as escalas, nós contamos com uma relaçãozinha, que é essa daqui. Eu havia dito para vocês que nós trabalhamos aos pares, e isso vai ficar evidente agora. Observe. Eu tenho a equação e eu quero transformar de graus Celsius para grau Fahrenheit. O que eu faço? Eu vou aqui na minha equação e seleciono apenas a parte que me interessa, horas. Aqui consta Celsius e Fahrenheit. Esta parte onde eu tenho os graus, onde eu tenho Kelvin, ela não será utilizada. Então a equação que eu irei utilizar é essa daqui, ó. Temperatura em graus Celsius por 5 é igual a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 dividido por 9. E o que eu vou fazer? Para cada uma das temperaturas de 27 e de 127 graus Celsius, vou substituir ela aqui e ver quanto isso dá em Fahrenheit. Vamos primeiro, ó, começar com a temperatura em graus Celsius número 1. Olha lá, ela vai ser igual a temperatura Fahrenheit 1 menos 32 sobre 9. Em seguida, vou substituir. Eu sei que essa temperatura em graus Celsius aqui, ó, a primeira vale 27 graus. Ótimo, substituir. Ó, matemática, hein, ó. Vou fazer este 9 passar multiplicando 27, ó. Vou deixar a temperatura em graus Fahrenheit menos 32 isoladinha, paradinha, olha lá. Tá vendo, ó? Simplesmente passei para o outro lado. Professor, por que você não passou o 5 multiplicando deste lado? Simples, porque como eu quero apenas o grau Fahrenheit aqui, ó, se eu multiplicasse isso aqui todo mundo por 5, depois eu teria que voltar, jogar ele lá embaixo de novo, dividindo esse resultado, tá bom? Só por isso. Então, simplesmente pego 9, passo ele multiplicando. 27 menos 9 sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32. Se a gente realizar aquela continha, ó, 27 vezes 9 dividido por 5 dá 48,6. E agora, ó, eu não quero a temperatura em graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit. Esse menos 32 está me atrapalhando. Na hora que o que eu preciso fazer? Preciso que ele passe para o outro lado da equação. E quando ele faz isso, ele passa com o sinal trocadinho. Ou seja, ó, passa como mais 32. 48,6 mais 32, 80,6 graus Fahrenheit. O que isso significa? Que a temperatura de 27 graus Celsius na escala Fahrenheit é 80,6 graus Fahrenheit. Significa que se hoje aqui ó, em Maringá estiver fazendo 27 graus Celsius e eu ligar para um amigo meu nos Estados Unidos e perguntar assim, Adam, qual a temperatura que está fazendo hoje em Chicago? E ele me disser, Ark, hoje está 80,6 graus Fahrenheit. O que isso significa? Que está fazendo 27 graus Celsius lá. Tudo bem? É sempre assim que a gente trabalha com conversão de temperatura. Bom, em seguida, o que eu vou fazer? Vou proceder da mesma forma para calcular a conversão da temperatura agora de 127 graus Celsius para a escala Fahrenheit. Olha lá. Tomei o mesmo parzinho de relações lá na equação, de Celsius para Fahrenheit, e no lugar da temperatura em Celsius, substituir por 127 graus Celsius. Em seguida, o 9 vai passar multiplicando 127 graus Celsius. Olha lá. 127 vezes 9 dividido por 5 dá 228,6. Como eu quero a temperatura em graus Fahrenheit, na escala Fahrenheit, vou deixá-la sozinha. Então, o menos 32 vai passar somando, tá? 228,6 mais 32 será a minha temperatura na escala Fahrenheit, que é de 260,6 graus Fahrenheit. Assim, ó, isso significa que 27 graus Celsius é igual a 80,6 graus Fahrenheit e que 127 graus Celsius é igual a 260,6 graus Fahrenheit. Tudo bem? Bom, vamos ver a letra B. Qual a variação de temperatura sofrida pelo corpo nas escalas Celsius e Kelvin? Primeiramente, vamos calcular essa variação na escala Celsius, ok? Nós havíamos feito um pouco isso no início do exercício, ó. Mas, de qualquer forma, seria pragmático. Sabemos que a variação de temperatura, pessoal, é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial. O nosso corpo finalizou com uma temperatura de
127 graus Celsius. E iniciou com uma temperatura de 27 graus Celsius. Então, houve uma variação de quanto? De 100 graus Celsius. Pronto, está posto a minha variação de temperatura na escala Celsius. Vamos agora transformar essa variação de temperatura para a escala Kelvin. Lembra? Nós havíamos visto uma outra equaçãozinha que nos permite correlacionar mudanças de escalas das variações de temperatura. Olha lá, que era esta, a variação da temperatura em Celsius sobre 5, igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação da temperatura Kelvin sobre 5. Uma vez mais, trabalhe aos pares. Quero passar de Celsius para Kelvin. Então, agora, ó, a parte da equação sobre Fahrenheit não será utilizada. Então, ó, reescrevendo, variação da temperatura em graus Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Kelvin sobre 5. Professor, esse 5 eu não posso cortar? Pode. Vou mostrar o processo matemático correto. O correto é que nós multipliquemos por 5 ambos os lados da equação. Quando eu fizer isso, eu vou conseguir o quê? Ó? O famoso cortar os 5, por assim dizer. Encontrei que a variação da temperatura em graus Celsius é igual à variação da temperatura em Kelvin. Isso sempre vai acontecer, tá, queridos? Isso aqui é verdade sempre. Por quê, professor? Se vocês olharem lá na nossa aula, vocês vão perceber que do ponto inicial da escala Kelvin até o ponto de vapor, você passava por 100 kelvins. E para a água também, para a escala Celsius também. Do 0 graus até o ponto em que a água vira vapor, que é 100 graus Celsius, você andou quantos graus? 100. Tá vendo? Que são escalas que, apesar de começarem diferente, variam, possuem a mesma variação de temperatura. Tudo bem? Então, ó, quis demonstrar para vocês que vocês nunca mais se esqueçam disso. Significa que, se a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius, se em graus Celsius ela variou 100 graus, em Kelvin vai variar 100 kelvins. Tudo bem? Então, ó, está respondida completamente a questão número 1. Bom, pessoal, último exercício da noite. Este exercício é sobre mudança de temperatura e mudança de fase. Agora a coisa vai ficar séria. Vamos lá. Que quantidade de calor deve absorver uma massa de gelo de massa M720 gramas a menos 10 graus Celsius para passar ao estado líquido a 15 graus Celsius? Tudo bem, vamos por partes. Ele está dando para a gente, ó, calor específico do gelo, o calor latente de fusão e o calor específico da água. Então, provavelmente, vamos utilizar esses três coeficientes, tá bom? Ok, vamos lá. Primeiro passo, vamos coletar os dados aí desse enunciado e entender o que está acontecendo. Gente, ele disse que nós temos uma massa de gelo que tem 720 gramas de massa, tudo bem? Essa massa inicialmente se encontra a uma temperatura de menos 10 graus Celsius. Nós sabemos que o ponto de fusão do gelo, ou seja, o ponto que o gelo vira água, é 0 graus Celsius, tudo bem? Então, como nós estamos a menos 10 graus Celsius, nossa água está no estado sólido, o gelo, ok? E nós queremos chegar aonde? Nós queremos que toda essa massa de 720 gramas de gelo se torne líquida. Ela se liquefaça, ou seja, nós queremos fundir o gelo e obter água a qual temperatura? 15 graus Celsius. Então, ó, é um processo que nós com certeza vamos ter que fornecer calor para essa massa de gelo. Vamos fornecer calor para que ela possa variar sua temperatura, aumentar sua temperatura e finalmente mudar de fase, tá bom? Bom, feito isso, nós também não é isso que nós estamos perguntando, tá? Perdão. Qual é essa quantidade de calor que eu preciso fornecer para que isso aconteça? Para que ela deixe de ser gelo a menos 10 graus Celsius e passe a ser água a 15 graus Celsius. Vamos ver? Bom, vamos compreender um processo antes, ó. Já vou revelar tudo para vocês. Porque eu deixei meio escrito aqui, ó, de uma maneira bem esquemática, o que vai acontecer. Vamos ter gelo a menos 10 graus Celsius, vamos fornecer calor para que ele se transforme em água a 0 graus Celsius. Ou seja, do sólido para o líquido acontecerá a fusão do gelo. Em seguida, ó, nós vamos
Fornecer calor mais uma vez para que essa água saia de 0 graus Celsius e atinja 15 graus Celsius. Vamos lá. Fase 1 é: o gelo não pode fundir a uma temperatura abaixo de 0 graus. Ou seja, enquanto a temperatura estiver abaixo de 0 graus, o gelo não consegue fundir. O que isso significa? Significa que o gelo não consegue sair do estado sólido e ir para o estado líquido. Opa, não há mudança de fase. O que significa que todo o calor que eu der nesta fase, todo o calor que eu der para essa massa de gelo será refletido em aumento de temperatura. Opa, opa. Então o que vai acontecer? Vou fornecer calor para a minha massa de gelo para que a sua temperatura aumente, indo de menos 10 até 0 graus. Se não existe mudança de fase, esse calor que eu vou fornecer é um calor específico, tá? Vou utilizar o calor específico. Essa quantidade de calor que eu vou calcular depende do meu calor específico. Olha lá, faz sentido porque ele me forneceu o calor específico do gelo. Tudo bem? Todo o calor que eu estiver fornecendo nesta fase servirá apenas para a mudança de temperatura. Bom, em seguida, vamos para a fase 2, em que eu consegui sair da temperatura de menos 10 até a temperatura de 0 graus. Okay? Nesse momento, conforme eu forneço calor, conforme eu forneço a quantidade de calor, vocês vão perceber que a temperatura não vai se elevar. Por quê? A temperatura não pode passar de 0 graus até que todo o gelo se funda. Lembra que eu havia mostrado no gráfico? O que acontece? Que por mais que você forneça calor, aquela temperatura não varia. Por que isso acontece? Neste caso é exatamente assim, Não significa, queridos, que vamos supor, eu estou em menos 10 graus Celsius, forneci calor, cheguei a 0 graus. Quando eu chegar a 0 graus, instantaneamente todo o gelo vai virar água. Não é assim, nós bem sabemos, não é? Isso demora, ou seja, gradativamente o gelo vai se fundindo até que ele inteiro estará fundido, ou seja, em que ele inteiro estará liquefeito. Quando isso acontece? É quando a temperatura se mantém em 0 graus Celsius, ou seja, conforme eu vou fornecendo calor, a temperatura não varia. Por quê? Porque a gente fica esperando que todo o gelo vire água, tá bom? É por isso que a temperatura não varia. Então, olha lá, toda a energia será recebida na forma de calor, vai ser usada para fazer o gelo mudar de estado físico. Opa, o que isso nos remete? Que todo este calor que eu estou fornecendo é um calor latente. Tudo bem? Então, formulazinha aí do calor latente, que mole. Finalmente, fase 3. Olha lá, o gelo já se fundiu, né? Com certeza, após toda a transformação aí do gelo em água, o gelo já está fundido, a gente diz, ele já se fundiu. Eu preciso fazer o quê? Aquecer esta água, indo de 0 graus Celsius até 15 graus Celsius. Queridos, quando que é a próxima vez que a água vai mudar de estado físico? Quando a água vai virar vapor de água, vai passar por estado gasoso, quando ela atingir 100 graus Celsius. Significa que de 0 graus Celsius a 15 graus Celsius eu não estou mudando de fase, estou apenas aumentando a temperatura. Isso remete a quê? Calor específico. Que macete. Então, olha lá. Na primeira fase, o calor que eu preciso fornecer é um calor específico. Na segunda fase, é um calor latente. E na terceira fase, é um calor específico novamente. Quanto que é o calor total que eu estou fornecendo para transformar esse gelo em água a 15 graus Celsius? É a soma de todas as contribuições desses calor. Tudo bem? Em cada uma das 3 fases. Vamos calcular cada uma delas agora. Tá lá? Porém, antes disso, observem aqui, principalmente aqui, na fórmula do que macete, o que você tem, variação de temperatura, nas 2 fases, na fase 1 e na fase 3, você tem variação de temperatura. O que eu preciso fazer? Olhar para o enunciado. Ele te deu temperaturas em graus Celsius. Isso não vai dar certo, porque olha para as constantes, estamos usando Kelvin. Então, terei que transformar essas variações de temperatura de Celsius para Kelvin. E é isso que eu vou fazer antes de calcular o calor. Olha lá, vou transformar todas as variações de temperatura de grau Celsius para grau Kelvin. Vou invocar a nossa equaçãozinha auxiliar, olha lá. Quero transformar a variação de temperatura em graus Celsius para Kelvin. Então, olha lá, seleciono as partes da equação que me são de interesse
e a variação da temperatura em graus Fahrenheit agora não me será útil. Simplificando essa equação, consigo fazer esta variação de temperatura de uma escala para outra. Bom, mais uma vez, lembrando que a variação de temperatura na escala Celsius e a escala Kelvin é sempre igual, tudo bem? Então, a variação de temperatura em graus Celsius é igual à variação de temperatura em Kelvin. Acabamos de ver isso no exercício 1, tudo bem? Vamos aplicar isso para a fase 1? Por que a gente está aplicando para a fase 1? A fase 1 é a formulazinha do Key-Macete. Key-Macete tem variação de temperatura. Então, vamos fazer esta troca de escalas, tudo bem? Bom, sabemos que toda variação é sempre temperatura final menos temperatura inicial. Na nossa fase 1, a massa de gelo, ela se encontra inicialmente a menos 10 graus. E ela finaliza a nossa fase a uma temperatura de 0 graus. Então, olha lá, no lugar da temperatura final, 0 graus. No lugar da temperatura inicial, menos 10 graus. Menos com menos vai dar mais, tudo bem? Então, com certeza, a nossa variação de temperatura na escala Kelvin é de 10 kelvins. Em seguida, vamos proceder para a fase 3 da mesma maneira. Variação de temperatura em Celsius da fase para variação de temperatura em Kelvin naquela fase. Mais uma vez, variação de temperatura é sempre a temperatura final menos a temperatura inicial da fase. Nós sabemos que ao final da fase 3, o nosso líquido, a nossa água, estará a uma temperatura de 15 graus Celsius. E ela iniciou a fase a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, 15 menos 0 vai dar 15. E a variação de temperatura em Kelvin é 15 Kelvin. Finalmente, vou conseguir calcular a quantidade de calor fornecida para cada uma das minhas fases. Vamos começar pela fase 1, o aquecimento do gelo. Nós havíamos visto que na fase 1 estamos falando de calor específico. Então, toda a quantidade de calor que nós fornecemos nessa fase não implica em mudança de estado, apenas variação de temperatura. Bom, sabemos que a massa continua sendo a massa, porém, nesta fase nós temos uma massa de gelo, então o nosso calor específico está relacionado ao gelo. E essa variação de temperatura já foi transferida para a escala Kelvin, tudo bem? Bom, vamos substituir então as nossas variáveis. A massa vale 720 gramas, contudo no sistema internacional nós não utilizamos gramas, utilizamos quilo. Se você for ao mercado comprar carne, você vai pedir 0,720 quilos. Tudo bem? Na hora que você coloca o 0, é como se você estivesse falando 720 gramas. Então, 720 gramas, 0,720 quilos. Vezes o calor específico do gelo, 2.220, vezes variação de temperatura em Kelvin, que é 10. Fazendo essa multiplicaçãozinha, nós encontramos quem? 15.984 joule, ou 15,98 kJ. Tudo bem? Vamos para a fase 2, a fusão do gelo. Ou seja, existe mudança de estado físico. Então, estamos falando de calor latente. Uma vez mais, olha lá. Estou trabalhando com a massa agora do gelo, que ainda não é 100% água. Tudo bem? Por isso, estou trabalhando um calor latente, que é o calor latente de fusão do gelo. Okay? E ele me deu qual que é o valor disso? 333 kJ por quilo. Vamos substituir? Olha lá, a massa continua variando 720 gramas, enquanto o calor latente de fusão é de 333 kJ. Fazendo essa continha, nós encontraremos 239,8 kJ. Professor, por que aqui saiu direto em joule e aqui saiu em kilojoule? Olha para cá, olha para cá. Opa, unidades. Tá vendo aqui, O coeficiente do calor específico está dado em joule e o coeficiente as unidades do coeficiente, a unidade do calor específico está dada em joule e a unidade do calor latente está em quilojoule. Por isso que saiu direto em quilojoule aqui na fase 2 e na fase 1 saiu direto em joule e daí eu transformei para quilojoule, tudo bem? Só por isso. Finalmente, fase 3, que é a fase de aquecimento da água, ou seja, todo o meu gelo virou água, eu quero que essa água chegue a 15 graus Celsius. Se eu estou falando de variação de temperatura sem mudança de estado, estou falando de Key-Macete. Opa, aqui é um 3, tudo bem? Estou falando então de variação de temperatura apenas. Olha lá,
A massa continua sendo massa. Quem agora é o meu calor específico? É o calor específico da água, porque aquele gelo já não é mais gelo, agora ele é somente água. Sabemos que a 15 graus Celsius, a água não é gelo, tá bom? E, finalmente, variação de temperatura em Kelvin. Vamos substituir? A massa continua valendo 0,720. E agora, quanto que vale o meu calor específico? 45.217 Joule. Vezes quem? Variação de temperatura da fase 3, que era de 15 Kelvin. Se você realizar esta multiplicaçãozinha, olha lá, 45.217 Joule, aqui, ó, Joule. Se eu transformar para quilojoule, 45,22. Professor, como que você transforma de joule para quilojoule? Quilo, pessoal, é sempre 10 à terceira. Então, significa que de joule para quilojoule, eu dividi isso aqui por 1000. Tudo bem? Significa, ó, esse quilo aqui, ó, é 10 à terceira. Se você multiplicar 45,22 vezes 10 à terceira, isso dá 45.217. Finalmente, para fechar, temos aqui, ó, a quantidade de calor fornecida em cada uma das fases. Vamos conseguir calcular a quantidade total de calor somando-as. Olha lá. Soma da quantidade de calor fornecida na fase 1, 2 e 3 é igual a 15,98 kJ, mais 239,8 kJ, mais 45,22 kJ. Se eu somar tudo isso, vai dar aproximadamente 300 kJ. Tá bom? Portanto, para que essa massa de gelo de 720 gramas, que encontra-se inicialmente a menos 10 graus Celsius, passar para o estado líquido e atingir a temperatura de 15 graus Celsius, você precisa fornecer um calor total de 300 kJ, 300.000 Joule. Tranquilinhos? Bom, meus queridos, chegamos ao final de mais uma aula. Agradeço muito a participação de vocês por estarem aí do outro lado assistindo a gente, ó, com fidelidade, tudo bem? Lembrando que essa semana temos o Desafio Nacional, não deixem de participar, tudo bem? E que nós temos atividade de estudos já aberta. Não deixe para a última hora as atividades de estudos, tudo bem? Agradeço imensamente vocês por estarem aqui e nós nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau! Jeito